Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Gustavo Groma, editor da Mercado e Consumo. Estamos começando mais um Bora Varejar especial. E hoje é dia de falar sobre um tema muito importante e com uma empresa gigantesca. Vamos falar um pouco sobre o momento da agenda ESG do Grupo Heineken. Aqui com a gente, Lígia Camargo, diretora de sustentabilidade do Grupo Heineken. Tudo bem, Lígia? Prazer te receber aqui no Bora Varejar especial. Tudo bem, Gustavo, um prazer para a gente também estar presente aqui com vocês. Vai ser uma conversa muito bacana, aposto. Muito legal, e com esse tema tão importante, tão em voga, e eu já começo falando já sobre esse tema. Lígia, há algum tempo a sociedade, assim, no geral, vem colocando a agenda ESG em pauta, né? O tema de sustentabilidade, a importância disso. Você concorda que, assim, como isso já vem há algum tempo, isso já passou, pensando em empresas, pensando no mercado, de diferencial e já se tornou uma obrigação? Muito bem, uma ótima maneira de começar a nossa conversa aqui, porque, sem dúvida, Gustavo, acho que mais do que nunca a gente está num momento econômico e principalmente de consciência de sociedade mesmo, onde falar de sustentabilidade, falar de produtos mais sustentáveis, falar de consumo consciente, né, se torna cada vez mais parte do dia a dia das pessoas, né? A gente acompanha, eu trabalho na área há 15 anos, e a gente vê movimentos, né, ganhando e perdendo força, de temas específicos dentro da agenda de sustentabilidade, mas cada vez mais a gente vê que sustentabilidade não é mais um assunto satélite, não é mais uma escolha, na verdade se tornou uma parte integrante dos modelos de produção, consumo e descarte do dia a dia das pessoas, né? Hoje a gente mesmo, um exemplo simples que eu posso dar aqui, é o número muito maior de pessoas que fazem separação do lixo nas suas casas. Então, hoje parece que as crianças já exigem isso, porque estão aprendendo sobre isso nas escolas. Então, se a gente falar, né, de 15 anos atrás, quando eu comecei na jornada, né, ou 20 anos atrás, isso não era nem uma preocupação, né? Então, cada vez mais isso vem aparecendo e é um caminho, Gustavo, sem volta. Eu acho que o mais interessante da agenda de sustentabilidade, né, é que uma vez que você como ser humano, né, você como consumidor, adota um comportamento, é um comportamento que é muito difícil você depois abrir mão disso, principalmente porque sustentabilidade tem muito dessa relação de ser um estilo de vida, de você fazer escolhas por meio da sua consciência, do seu entendimento, às vezes até por conveniência, que você está colaborando com uma outra parte, seja ela o meio ambiente, seja ela a sociedade. E quando você, nas empresas, no dia a dia das empresas, passa também a fazer essas escolhas, fechando um contrato, desenhando um novo produto ou uma nova gôndola, oferecendo uma informação diferente no e-commerce, você tá passando uma informação para o seu consumidor que você não vai mais poder voltar atrás, você não vai mais poder deixar de passar essa informação. E cada vez mais isso se torna democrático, as pessoas também passam a querer saber mais sobre essa informação. Então, não tenho dúvidas, é um tema que se tornou obrigação, ainda é um diferencial, eu acho que a gente pode responder isso juntando as duas abordagens da pergunta, mas acho que independente das empresas que ainda usam isso como um diferencial, ou das empresas que usam isso como uma obrigação, pode ser regulatória, legal, ou simplesmente de custo-benefício, ela está presente no dia a dia das empresas, e quem não está, sinto muito dizer, mas está ficando para trás. Quando eu falei de obrigação, era muito mais nesse sentido, não de obrigação de lei, né? Mas que isso passou eu faço, olha como eu sou bonzinho, de tipo, não, cara, eu tenho que fazer, né? E a hora que você falou do isso não tem volta, né?
Eu fico, na verdade, muito feliz com esse termo, e aí eu conto aqui uma história pessoal rápida. Você falou de 20 anos nesse... Eu não trabalho, eu sou jornalista, trabalho aqui no mercado de consumo, mas lá para trás, 20, 25 anos, eu estou com 42, quando eu tinha meus 15 anos, eu estudava num colégio, que o lixo era como vários, naquela época, né, era tudo junto, né? E aí, já nessa pegada de pensando em reciclagem e tal, eu e alguns amigos, a gente fez um programa aí de 1 ano, fomos falar com toda a escola, todas as classes, e conseguimos. Inicialmente, a gente falou assim, pô, tem muito papel na escola, então vamos começar por aqui, né? E a gente conseguiu, para o ano seguinte, a gente fazer lixos de papel, né, específicos para papel, e também passamos em todos as séries, né, explicando e tal. E eu tive, faz pouco tempo, faz umas 2 semanas, depois de muitos anos, eu tive na festa junina dessa minha escola, fazia muito tempo que eu não ia lá, e tinha muita coisa mudada, né? Mas a separação do lixo estava incrível, incrível, assim, muito lixo, tipo, cada vidro, metal, papel, parecia que tinha até uma coisa de reciclagem lá, então eu fiquei muito feliz que eu pude contribuir com isso lá atrás, e que eles estão nesse momento agora, realmente não tem volta. E falando de momento, eu queria perguntar para você o momento da Heineken, né? Pensando na agenda ESG, né? E a importância desse tema hoje para vocês. Como é que vocês estão estruturados ou se estruturando para isso? Muito legal. Eu tenho muito orgulho de falar da Heineken e da agenda de sustentabilidade do Grupo Heineken, porque é uma agenda muito importante, super transversal, e que já está enraizada mesmo na relação entre áreas e no estabelecimento de metas da companhia, dos líderes, até do nosso CEO. Então, a agenda de sustentabilidade da Heineken, ela já existe há muitos anos, mas formalmente, como um compromisso global. A gente toma como base 2022, onde o plano que já existia globalmente foi revisado e a gente estabeleceu novas metas para 2030. Essa história, ela não se confunde, mas ela é um pouquinho diferente da história do Brasil, porque no Brasil, na Heineken Brasil, a gente estabeleceu metas de sustentabilidade já um pouquinho antes. Então, a gente foi um pouquinho mais célere do que o global nesse sentido. Isso, naturalmente, porque a Heineken Brasil está estabelecida em um país onde a relação com a natureza é diferente de outros países, e realmente o nível de consciência da liderança também é muito diferenciado com relação até a outras empresas aqui do país. Mas eu vou não sei se você sabe, Gustavo, ou quem está ouvindo a gente sabe, mas a Heineken Brasil é a maior Heineken do mundo. E isso também traz para a gente muita responsabilidade, né? E isso faz com que tanto os nossos funcionários quanto os nossos produtos, eles precisam fazer parte dessa história de sustentabilidade, né? Então, a Heineken Brasil é a Heineken que mais vende Heineken e que mais vende Amstel, que é a nossa marca também de mainstream aqui e que também está ganhando muito espaço no mercado. A estratégia de sustentabilidade da Heineken, ela está pautada, né, em 3 pilares, e todos os pilares têm submetas, né, têm metas para serem atingidas. Isso em nível global, daqui a um pouquinho a gente comenta sobre isso. Mas aqui no Brasil, como eu te comentei, a gente começa a nossa história de sustentabilidade por meio da marca Heineken, por meio da nossa estrela, onde já em 2019 a gente começa a falar de sustentabilidade com muito mais força, com muito mais veemência, e a marca Heineken lança uma plataforma que se chama Greener City, que fala a respeito da importância de sustentabilidade na produção da cerveja, e tem 4 metas para serem atingidas. Uma meta de ser 80% circular nas embalagens Heineken até 2030, ou seja, de tudo que a gente vende, 80% ou é retornável ou é reciclada.
E isso faz com que a gente tenha desafios de logística, porque se Heineken está em todos os lugares, eu preciso retornar minhas garrafas também de todos esses lugares. Eu tenho um compromisso de ter microflorestas em 19 capitais, garantindo aí que esses espaços urbanos, né, tenham esses equipamentos públicos também de sombreamento, de purificação de ar, de relação com a natureza mesmo, né. Eu tenho um compromisso de ter 50% dos meus bares conectados à rede elétrica renovável, por meio de uma plataforma que se chama Energia Verde, e isso faz com que os bares também reduzam o seu gasto energético. Então, se aqui, inclusive, tiver alguém ouvindo que é cliente Heineken, busca essa informação, fala com o seu vendedor, porque a gente tem essa oportunidade de ter a conexão em algumas cidades com esse benefício de energia limpa. E o último pilar, que é o de consumo responsável, onde a marca Heineken também se responsabiliza em passar a mensagem de consumo responsável para 90% da sua base de clientes consumidores conectados, né? Trazer a mensagem do Pega Leve, a mensagem de consumo responsável e também disponibilidade de Heineken 00 para 90% da sua base digital. Então, estou dizendo isso porque, como marca Heineken, a gente já atua há bastante tempo com iniciativas de sustentabilidade, e aí chega uma estratégia maior, como grupo Heineken, globalmente, com as iniciativas de sustentabilidade nos 3 pilares, que são os 3 pilares conhecidos aí de ESG, meio ambiente, social e, no nosso caso, responsabilidade. Lígia, eu tinha aqui separado até, pedindo para você detalhar um pouco mais sobre esses 3 pilares, mas você já fez um pouco disso agora, né? Então, o que eu queria saber, e também você já fez um pouco também en passant nessa sua última resposta, mas eu queria saber o que vocês consideram hoje como principais iniciativas, né, dentro desses 3 pilares. Você falou, por exemplo, do bar, né, mas você citou agora o Pega Leve. Fala um pouco mais sobre essas iniciativas e o que elas são exatamente, tá? Até para quem está nos ouvindo, né? Às vezes pode até se interessar e falar, rapaz, é uma oportunidade também, não só de estar ajudando a sustentabilidade, mas de estar melhorando o negócio, enfim. Sem dúvida. Não, com todo prazer, Gustavo, acho que é muito legal a gente começar a responder isso dizendo que se você consome qualquer um dos nossos produtos, saiba que todas as nossas cervejarias, elas são alimentadas com energia limpa. Então, tanto do ponto de vista energético, agora também do ponto de vista térmico, né? Então, as nossas caldeiras, elas já são produzidas com energia limpa. E a gente usa isso muito com a marca Heineken, né? A gente fala sobre nossa verdinha ser produzida com energia limpa, com energia verde, e isso também, do ponto de vista de como um consumidor, eu acho que é muito legal a gente também, se você gostar de um produto e saber que ele é feito de uma maneira responsável, né, com o meio ambiente também. Então, acho que falando disso, se a gente embarca no pilar de meio ambiente, a gente tem 3 assuntos que a gente toca dentro do tema de meio ambiente. Primeiro, carbono, segundo, água e terceiro, embalagem. Então, para o tema de carbono, nosso compromisso é ser net zero até 2030, com a cadeia inteira 2040. O que isso significa? A gente vai reduzir ao máximo 90% as nossas emissões de gases de efeito estufa até 2030, no que está dentro da nossa operação, né, que são os escopos aí de emissão primária, né, de emissão de responsabilidade primária. Até 2040, cadeia inteira. Então, a gente vai abordar também clientes e agricultura, né, nossos fornecedores de transporte, tudo que está para fora dos nossos portões, a gente também vai reduzir ao máximo os 90%. Isso significa ser net zero na cadeia de valor. Isso contribui com os níveis de aquecimento global do mundo. Então, quando a gente, né, olha para os compromissos globais de mudanças climáticas, a gente só vai conseguir chegar daqui a alguns anos em condições habitáveis no planeta se a gente reduzir gases de efeito estufa. As grandes empresas emissoras precisam se responsabilizar em reduzir essas emissões por meio de tecnologia, novos combustíveis,
novas soluções, outras queimas de combustíveis renováveis, a gente já está lá. A gente já chegou nesse lugar e até Brasil vai chegar um pouquinho antes do global. Globalmente, Heineken vai poder anunciar que é net zero até 2030. O tema de água, eu acho que é também muito legal e positivo eu contar para vocês que a Heineken se responsabiliza em devolver para a natureza 1,5 vezes toda a água que ela invasa em áreas de estresse hídrico. A gente tem 15 fábricas no Brasil, 14 na verdade, esse ano a gente vai ter a 15ª inaugurada em novembro, e nas áreas que a gente tem estresse hídrico, ou seja, os níveis de água são estressantes, né, a gente não tem disponibilidade hídrica suficiente a longo prazo, a gente se compromete a devolver por meio de tecnologias baseadas na natureza. Replantios, restauração, principalmente em águas onde a gente pode proteger os mananciais e também reviver nascentes de água. E isso faz com que a gente tenha essa capacidade de cumprir essa meta. Você sabe que a gente tem uma parceria com a SOS Mata Atlântica, a maior ONG do mundo que fala desse bioma, da Mata Atlântica, e a gente tem uma parceria com eles há 18 anos, esse ano. Ali, na região de Itu, a gente tem uma propriedade, um restauro que foi feito por eles, de quase 400 hectares, mais ou menos 300 campos de futebol. Essa área, depois que foi feito o restauro, nesse período, a gente já comprovou que a gente devolveu para a natureza 20% do volume de água subterrânea, de água dos mananciais, e 5% de águas superficiais, ali água de represa, água de lago. Então, esse tipo de iniciativa é muito importante para a gente. Primeiro, lógico, porque a gente está cuidando de quem tanto nos dá, que é a natureza. E segundo, naturalmente, somos uma empresa hidrointensiva, né? A gente precisa de água para produzir. Então, eu preciso também ter responsabilidade nesse consumo. E, por fim, circularidade, a gente tem compromissos de ter no nosso portfólio mais de 40% do nosso portfólio retornável, então a garrafa de 600 ml ou garrafa long neck que é retornável, a gente já iniciou esse processo, esse projeto, esse produto no sudeste aqui do Brasil, e 50% de conteúdo reciclado nas embalagens, que é para fomentar a reciclagem do vidro como um todo no Brasil, que é um desafio. Hoje, as taxas de reciclagem do vidro não passam de 30%. A gente vai fomentar essa cadeia, levando mais caco também na exigência da nossa garrafa, na nossa garrafa de vidro, que é, aqui no Brasil, o grande desafio de reciclagem de material no país. E, por fim, em segundo lugar, pilar social. Aí, no pilar social, a gente tem diversidade, com uma meta de 50% de mulheres na liderança já em 2026, foi um projeto de 5 anos, que começou em 2021, e a gente vai bater esse número, então já estamos a mais de 40%, e 40% de pessoas negras em todos os cargos da companhia até 2030. E a gente também tem no social o Instituto Heineken. O Instituto Heineken hoje é responsável pelo impacto. Esse ano a gente vai completar 25 mil pessoas impactadas, que vivem em situação de vulnerabilidade, principalmente nas cadeias de reciclagem, catadores de material reciclável, e também de ambulantes, que estão em contato com o nosso produto, principalmente na venda do dia a dia, em torno de festival, estádio de futebol. A gente tem relação com essas pessoas e a gente leva treinamentos, capacitação, educação financeira, controle de doação de material de vendas, protetores, né, às vezes um protetor para sol, protetor solar, alimentação. Então, a gente faz um trabalho bem importante com ambulantes. E, claro, o terceiro pilar, jovens e vulnerabilidade, onde a gente tem uma parceria bem importante com a CUFA, e esse público também que a gente trabalha muito tanto com acesso a emprego, a trabalho, capacitação, e também com consumo responsável do álcool. E, por fim, para terminar, é bastante coisa, a gente tem o pilar de... Que bom, né? Que bom. E a gente tem o pilar de responsabilidade, que é um pilar muito caro para a gente, porque como uma empresa de bebida alcoólica,
a gente precisa também falar a respeito de consumo responsável, né? A gente fala que, nosso presidente fala muito que a gente prefere vender 10 Heinekens para 10 pessoas do que 10 Heinekens para uma pessoa. Então, isso também corrobora com a relação de consumo responsável que a gente tem, né? Então, a gente fomenta isso por meio de um portfólio com opções zero álcool, né? Não só em Heineken, também em Sol, mas com produtos não alcoólicos, como nossos refrigerantes Fizz, e agora com Mamba Water, junto com o nosso parceiro Better Drinks, que é uma água, tem Bermate, que é um energético natural, tem outros produtos que tem na categoria não alcoólica, e a gente tem esse orçamento também, onde a gente compromete como Heineken, de investir em consumo, falar sobre consumo responsável também com investimento de marca, né? Então, a marca Heineken também se compromete a dedicar 10% do seu investimento em consumo responsável. Como que a gente comunica isso com propaganda, com digital, com informação referente, né? E eu acho que não faz parte de nenhum pilar, mas é importante contar que dentro da estratégia de sustentabilidade, a gente tem causas relacionadas a marcas. Então, quando a gente olha para uma marca e se relaciona com essa marca, ela também carrega uma causa por trás desse posicionamento. Então, Heineken, a gente fala de cidades mais sustentáveis, né, uma plataforma que se chama Green Your City, e aí a gente tem o apoio às microflorestas, né, e as outras metas que eu já comentei aqui. Com a Amstel, a gente apoia, é a marca que apoia de maneira mais longeva a parada LGBTQIAPN+, então é uma marca que suporta a comunidade e faz com que também eles tenham voz e participem ativamente. Esse ano a gente vai, inclusive, apoiar empreendedores, né? A parada foi domingo que passou e a gente comunicou, lançou e comemorou esse momento. Lagunitas, uma IPA aqui do nosso portfólio, atua em prol da proteção animal, com a causa principalmente dos cachorrinhos, e Baden-Baden com proteção e recuperação ambiental, falando muito das araucárias. A Baden-Baden é uma marca que nasceu em Campos do Jordão e tem muito, né, nessa área de transição da Mata Atlântica. O logo da marca, inclusive, é uma árvore da Mata Atlântica, uma araucária, e a gente trabalha muito com eles justamente para poder promover essa disseminação da importância da manutenção da Mata Atlântica. É muito legal você trazer, principalmente, óbvio, toda a sua explicação muito completa, o que me deixa feliz, né, saber que temos empresas que estão nesse nível de agenda ESG, abraçando desse jeito, né, temas tão importantes, mas quando você finaliza falando das marcas e das causas, né, eu quero aproveitar e já perguntar para você, porque hoje, Lígia, a gente tem um consumidor, né, que quer dizer, o consumidor vai evoluindo, vai envelhecendo, vem uma nova camada de consumidor chegando, né, no caso de Heineken também, uma questão do álcool em relação à idade, né? A gente tem pesquisas, inclusive, isso é um tema que acho que nem é você que pode falar sobre isso, mas a gente tem pesquisa, inclusive, falando da diminuição do consumo alcoólico, né? Aqui no Brasil, pelo menos, mas no mundo inteiro também, né? E esse novo consumidor, ele é um consumidor. Como é que vocês olham para ele no sentido de engajamento? Você estava falando das marcas e das causas, né? Ele é um consumidor realmente que se importa mais com isso? Ele é um consumidor que engaja mais com marcas que abraçam causas, Lígia? Sem dúvida, acho que a gente, como você falou, a gente tem consumidores diferentes em períodos de consumo diferentes que estão relacionados aos temas de sustentabilidade de maneira diferente. Então, tem gente que tem muito mais apelo e interesse aos temas ambientais, tem gente que tem muito mais apelo aos temas sociais e assim por diante. Então, acho que, de maneira geral, a gente vem acompanhando e na cultura
principalmente de consumo de informação brasileira, as marcas também educam muito o consumidor, né? Então, acho que isso faz parte da nossa cultura de educação mesmo do país como um todo, e a marca também precisa se responsabilizar muito da disponibilidade de conteúdo que ela mesma promove, né? Então, acho que, em primeiro lugar, né, quando os dados mostram aqui, né, no nosso Instagram, por exemplo, do Grupo Heineken, se você não segue, fica aqui o convite. Os nossos conteúdos de sustentabilidade têm um nível de engajamento super alto. Então, seja do ponto de vista ambiental, seja do ponto de vista social, quando a gente fala de Instituto Heineken, esse é um tipo de informação que, claro, a gente está falando do consumo da informação, mas que, de alguma maneira, se você se relacionar com essa marca, você certamente vai ter mais orgulho, tranquilidade de poder consumir essa marca por conta dessa informação que você passou a ter, né? Então, a gente tem essa relação com as causas, principalmente porque a gente acredita que é a maneira certa de fazer o nosso produto, é a maneira certa de operar uma companhia. Então, isso globalmente até, né? De novo, já falei aqui, mas vou me repetir. Quem não se direcionar para essa relação vai ficar para trás. Quem não se relacionar com esse assunto ou de alguma maneira não integrar isso na sua gestão como um todo, vai perder competitividade, vai perder oportunidades de custo-eficiência e vai perder oportunidades de relação de confiança com o consumidor, né? E aí, não só o consumidor, mas todos os públicos de interesse, né? Às vezes a gente está se relacionando com o governo, com uma cidade de entorno de fábrica, com o consumidor em geral, e esses assuntos eles tocam de maneiras diferentes cada um desses públicos. Então, a gente acredita que uma estrutura, né, estratégica que tenha sustentabilidade na sua construção, fortalece e muito essa relação com todos os públicos de interesse, principalmente consumidores. O consumidor, ele está mais engajado, ele é muito mais ativista hoje em dia em causas, né? A gente está acompanhando principalmente os movimentos de redução de consumo de álcool, mas a gente acredita que a utilização do portfólio que a gente tem, a disponibilidade de distribuição de marcas que a gente tem, também faz diferença. A gente celebra muito, a gente investe muito no celebrar, né, no celebrar a vida, nos momentos de celebração, de maneira sempre responsável, mas que essa celebração ela também consiga contribuir com impactos positivos por meio do nosso consumo, né? Então, se você escolhe comprar um produto que é produzido com energia verde, você está contribuindo da ponta do seu consumo para que essa empresa continue estabelecendo essa maneira de produção. Eu brinco que o consumo é quase que um ato político, porque quando você escolhe um produto, você está escolhendo aquele plano de governo, no sentido de eu estou apoiando essa cadeia. Você não compra só o produto, né? Você compra o pacote inteiro. Você compra tudo que está por trás. E se você consome de uma empresa responsável, que tem, hoje a gente tem um guia de direitos humanos, por exemplo, que está sendo implementado, né? A gente tem uma diretoria de direitos humanos, a gente tem uma diretoria de felicidade, a gente está fazendo história no mercado cervejeiro por meio de uma gestão que está muito pautada no como a gente faz as coisas, não somente no que a gente faz. Então, a gente acredita totalmente, né, que sustentabilidade, e para além de sustentabilidade, né, falei aqui de outros aspectos também, um diferencial principalmente para o consumidor, e não é talvez só o consumidor de agora, é o consumidor do futuro, tá muito vinculado à credibilidade de marca, e também eu não posso deixar de falar, Gustavo, que hoje sustentabilidade está muito relacionado à transparência de gestão. Uhum. Quando você fala em ser uma empresa sustentável, você tem que dar clareza sobre o que você faz, a forma que você faz, mas também, eventualmente, onde você precisa melhorar, onde você tem a oportunidade de melhorar. E esse é um grande desafio, mas é a clareza que a gente tem da promoção de impactos como um todo, né, da cadeia como um todo. Você já falou duas palavrinhas aí,
credibilidade, né? Entendo, mas vou perguntar, vocês enxergam já essa mudança, essa maior credibilidade, pensando no consumidor, mas em todos os atores envolvidos, depois de um trabalho que vocês têm feito já há algum tempo? Sem dúvida, eu acho que essa é uma das coisas mais evidentes que a gente pode trazer aqui, justamente porque, eu vou me repetir aqui, mas como a gente faz as coisas é o nosso grande diferencial. Então, a gente, só para você entender do que eu estou falando, na região de Itu, o grupo Heineken tinha uma série de terrenos que estavam arrendados para produção de pasto, arrendado para pasto, produção de cana, e a gente decidiu implementar um projeto que se chama High Forest, pegou de volta essas terras, a gente decidiu restaurar essas áreas com plantio de floresta. Então a gente está em evolução, a gente já plantou grande parte, né, a gente já pegou de volta essas áreas, a gente está em processo de restauro agora de algumas áreas, 210 mil mudas já foram plantadas, a gente vai chegar em 1.800.000 mudas, uma área de 1.000 campos de futebol, mas essa é uma escolha que promove, quando a gente olha para os stakeholders, tanto internos quanto externos, quando a gente fala sobre isso com o nosso consumidor, quando a gente fala sobre isso com o poder público, quando a gente fala sobre isso com os nossos clientes, a gente constrói uma relação não só de credibilidade, mas de orgulho também, onde fala, puxa, que legal, a Heineken está se responsabilizando pela parte que ela tem e fazendo o melhor que ela pode fazer para o planeta, para a sociedade, para o nosso oxigênio, inovando no modelo de negócio, inovando no modelo de gestão. Isso faz parte da construção dessa credibilidade, da relação com os nossos públicos de interesse e, sem dúvida nenhuma, com a construção de uma Heineken do futuro, que está para muito além de vender só bebida. E aí, pegando a outra palavrinha que eu ia pegar e juntando com uma que você falou agora, que é desafio, que você tinha falado, e agora futuro. E para finalizar o nosso papo aqui, Lígia, quais você considera aí os principais desafios que você e a área de sustentabilidade do Grupo Heineken vão ter aí pela frente? Claro. Bom, a gente pode começar com um desafio de curto prazo, que vai acontecer no final desse ano, um grande evento, né, o maior evento que acontece anualmente, para falar sobre mudanças climáticas e outros temas de impacto no mundo, que é a COP. A COP 30 vai acontecer em Belém, em novembro desse ano, é a Conferência das Partes, uma organização, né, um evento, um fórum promovido pela Organização das Nações Unidas, e onde as decisões que são tomadas ali impactam governos, impactam empresas e impactam o futuro da nossa humanidade. A gente tem um grande desafio de estar presente nesse evento de maneira consistente, né? Então a gente vai trabalhar juntamente com muitos parceiros, com a nossa unidade de negócio de impacto, que é a Heineken Spin, falando a respeito de negócios regenerativos, falando a respeito desses novos modelos de negócio que podem trazer oportunidades para a gente conseguir mudar a maneira de olhar para resultados de maneira conjugada também com outros resultados, como a redução de carbono, balanço hídrico, assim por diante. Então, acho que tem um desafio de curto prazo que é democratizar um pouco mais a agenda de sustentabilidade estratégica da companhia e também para a sociedade. E os desafios de longo prazo, sem dúvida nenhuma, estão muito voltados à agenda de redução de impacto na cadeia de valor, principalmente voltada a carbono. A gente tem, talvez, o privilégio de viver num país onde as soluções tecnológicas, as soluções
de energia verde estão muito mais disponíveis, né, principalmente em transportes, em mercados financeiros, então a gente tem acesso a tecnologias de energia limpa, a combustíveis limpos, renováveis, e isso faz com que a gente também possa avançar e garantir pioneirismo nessa agenda, e também trabalhar para que a gente continue crescendo sem deixar ninguém para trás. Eu acho que esse é o intuito da criação, inclusive do Instituto Heineken, que tem 3 anos da sua criação, desde o seu nascimento, e o grande desafio é que a gente consiga sempre trazer o impacto social por meio das nossas cadeias de valor como parte integrante do nosso crescimento orgânico da companhia, né? Então, se a gente está vendendo mais latinha, se a gente está vendendo mais long neck, a gente precisa alimentar a cadeia recicladora por meio dos nossos catadores de materiais recicláveis e apoiá-los para que esse trabalho tenha cada vez mais dignidade, remunerações justas e que façam parte reconhecidamente da cadeia. Mesma coisa para os ambulantes. Então, se a gente está vendendo mais latinha, se a gente está vendendo mais garrafa, como que eles estão participando da geração dessa economia, né? Então, eu diria que os desafios do ponto de vista de sustentabilidade estariam muito pautados aí em social e ambiental, e para manter justamente, né, para que isso aconteça, a gente precisa de uma empresa, manter uma empresa inclusiva, manter uma empresa diversa, manter uma empresa que consiga integrar a representação da sociedade aqui dentro e que possa garantir essa cultura onde o como a gente faz as coisas é superior ao que a gente faz as coisas, tão importante quanto a gente faz as coisas, porque assim a gente vai ter reputação, assim a gente vai ter faturamento, assim a gente vai ter disponibilidade e também divulgação dos nossos produtos e dos nossos projetos. Demais, adorei esse papo, adorei saber como uma empresa gigante como a Heineken está tratando desse tema tão importante. Lígia Camargo, diretora de sustentabilidade do Grupo Heineken, brigadíssimo por participar aqui com a gente desse Bora Varejar especial. Muito bom, Gustavo. Vida longa ao Bora Varejar. É muito importante a gente conectar essa ponta, né, de relação com os nossos clientes também, com os nossos distribuidores. Então, espero que tenha sido um papo muito esclarecedor e que a gente continue a nossa relação por aqui. Conta conosco sempre que precisar. Estamos aí. Eu gosto de falar que eu sempre saio do Bora Varejar melhor do que quando eu entrei. E nesse caso é a pura verdade. Lígia, brigadíssimo mesmo. E você que nos acompanhou até agora, espero que tenha gostado, tanto quanto eu gostei desse papo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar aquele like, dedo no like, pessoal, compartilhar esse conteúdo, clicar no sininho, faça tudo o que você sabe que tem que fazer. Acompanhe a Mercado Consumo no nosso portal, mercadoconsumo.com.br, nas nossas redes sociais. Nós estamos onde você estiver. Obrigado e até a próxima.